Fala Pimpolhos, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. A aula passada nós aprendemos um pouco sobre o Renascimento, né? Renascimento filosófico, artístico, econômico, né? E esse movimento ele trouxe algumas diretrizes novas, né, para o mundo nesse momento. E não iria ficar de fora a contestação, né, desse novo mundo, não podia ficar de fora um dos principais pilares, né, da nossa sociedade, né, que é a igreja. Né? Nesse período a gente tem como base principal a igreja católica, fortíssima ainda, e vão começar a acontecer alguns contestamentos a esse poder e essa questão de alguns posicionamentos erráticos, digamos assim, que a igreja praticava naquele momento. O nosso tema hoje é reforma protestante, certo? Esse tema é muito importante para a nossa história contemporânea, principalmente, creio que muitos de vocês têm essa filiação cristã, né? E mais especificamente o protestantismo, são protestantes, né? Ou seja, os evangélicos. De onde é que vieram, né? Essa ramificação cristã desse período? É o que a gente vai ver hoje. Então a gente tem que contextualizar isso, certo? Acompanhe aí na página, por favor, 235. Observamos que com o início da Idade Moderna, especialmente em meados do século XVI, né, estamos aqui no século XVI, surgiram fortes mudanças na mentalidade da sociedade, principalmente europeia. Essas transformações também repercutiram no cristianismo. A Igreja onipotente na Europa medieval sofreu duras críticas pela sua política de não atenção às necessidades dos mais pobres em relação aos pecados da usura e à luxúria. Né? Além disso, diversas questões foram surgindo, principalmente em relação à liturgia, colocando a Igreja em uma posição delicada. Os principais questionamentos estavam relacionados a: primeira, corrupção do alto clero. Importante a gente diferenciar aqui alto e baixo clero. O que é o alto clero? É a cúpula que manda na igreja, né? Os bispos e por aí vai, o próprio Vaticano em si. O baixo clero é aqueles padres ordinários que estão no convívio no cotidiano das pessoas. Falta de preparo religioso de alguns padres. Bem, é estranho falar sobre isso, mas ser padre durante esse período não necessariamente quer dizer que você fosse uma pessoa conhecedora necessariamente da palavra de Deus e tal, da própria Bíblia. Né? Tinha muito essa crítica à própria formação dos clérigos, né? Porque eles viviam uma vida um tanto quanto mundana, né? E os novos estudos teológicos, né? A igreja era muito fechada dentro da sua própria interpretação bíblica, né? Não havendo possibilidade de contestação ou de algum outro tipo de visão. E muitas vezes essa visão era deturpada, né, ao belo prazer da igreja. Nesse momento aqui, nós vamos também ter dois grandes problemas que vão fazer com que as críticas à igreja fiquem cada vez mais fortes. O primeiro é a simonia. O que é a simonia? Venda de objetos sagrados como coroa de espinhos de Cristo, objetos pessoais de santos, etc. Ou seja, ninguém tem aí a coroa de Cristo de espinhos, mas a igreja ela tinha essa prática de vender coisas dizendo que era de algum santo ou do próprio Cristo, né? Uma lasquinha da cruz de Cristo, e cobrava muito caro com isso. Outra crítica foi o fato da igreja promover a venda de indulgências, mediante ao pagamento destinado a financiar obras da igreja. Os fiéis poderiam comprar sua salvação. Sim, você que é cristão, queria ir para o céu, você comprava, né, um pedacinho do céu para você. Isso era a chamada prática da indulgência. E nesse período vai haver uma nova interpretação bíblica. Nesse período também vai haver a criação de algo muito importante e definitivo para haver essa nova crítica à igreja, que é a imprensa. Né?
prensa de Gutenberg, ou seja, antigamente, né, a maioria dos livros era feita à mão, né, quase todos os livros eram feitos à mão, então não se tinha uma tiragem muito grande desses livros e o conhecimento ele era muito restrito, certo? Muito específico. Então, com a prensa, ajudou a amplas tiragens e a divulgação muito mais de novas ideias e da própria Bíblia, por exemplo. Uma coisa esquisita, né, nesse período. As pessoas não liam a Bíblia. A Bíblia, ela era trechos da Bíblia, ela era falada dentro das missas, mas com a tutela do padre. Não havia a possibilidade de você ler a Bíblia, porque era um dos mandamentos. Você não podia ter interpretação. A interpretação era aquela que o padre e a igreja te dizia qual que era. Você não poderia lê-la, né? Então, com a prensa, né, a divulgação ampla da Bíblia ajudou a difundir mais essas críticas da igreja. E aí, nesse momento, a gente vai ter uma figura importantíssima para esse período, chamado Martim Lutero. Martim Lutero alemão, no início do século XVI, ele se aprofunda nos estudos bíblicos, ele faz parte da Igreja Católica nesse momento, e ele tinha várias críticas ao posicionamento da própria igreja como entidade. Ele achava que a igreja não era aquele papel que deveria exercer, não estava exercendo ali. Na visão de Lutero, o homem corrompido pelo pecado só poderia salvar-se pela fé em Deus e não pelas obras humanas. Que é algo que ele dizia, poxa, você não pode comprar sua salvação, você tem que salvar pela sua própria fé e a crença de Deus. Então ele já começava aí. Então o que é que ele faz? Lá na Alemanha, ele redige o que a gente vai chamar de as 95 teses de Lutero e coloca fixado na Catedral de Wittenberg, para todo mundo ver. Vejamos aqui na página 236 alguns dos pontos da tese que ele colocava. Ele dizia o seguinte, isso mostra bastante a insatisfação dele nesse período. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo seja ouvido o tintar da moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Ou seja, é o lance da crítica à compra, né? Você dá a moeda, compra e você está salvo. Tese 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam seguros de sua salvação através da carta da indulgência. Mas reforçando ainda a crítica à indulgência. Porque o Papa, cuja fortuna é hoje maior que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Poxa, a igreja é uma das entidades mais ricas, nesse período era muito mais ainda. Então ele contestava por que não a igreja fazia essa crítica. Então, galerinha, hoje nós vamos ficar só até aqui. A gente, na próxima aula, vai se aprofundar mais em outras ramificações do protestantismo, e a gente vai ver algo chamado de contra-reforma, né? É quando a igreja dá o seu contragolpe a essa tentativa de reforma aqui feita pelo Martim Lutero. Nós vamos também ver como é que essa nova visão cristã ela vai ser recebida pelo povo, né? Então, como atividade, eu vou passar para vocês a página 239 e 240. Grande abraço para todos.